Bom, pessoal, boa noite. Eu sou Carla Souza. Eu lancei recentemente agora o Instituto OKR. O OKR é uma metodologia já bem antiga, vou falar um pouquinho sobre ela agora. Já há 2 anos que eu venho estudando sobre essa metodologia. Eu trabalhei durante quase 10 anos aí numa franqueadora de marketing digital, fui sócia num projeto. Então, nesse projeto, eu ajudava várias agências digitais, né? Pessoal que não tem conhecimento de agência, pessoal que queria investir e acabou vindo para o mundo digital, né? Tem um conhecimento um pouquinho do marketing e queria colocar uma agência no mercado, ser um profissional de marketing. E a gente ajudava nessa gestão de organização dessas agências, né? Então, dava treinamentos, dava workshop para esse pessoal e ajudava também em mentorias, enfim, de atendimento. Então, já há 15 anos eu ajudo algumas agências a se posicionarem como agências de fato, né? Porque o grande problema que a gente sempre discutiu nesse tempo todo é a questão de a agência, ela prepara todo o seu conteúdo e toda a sua organização para o cliente final e para ela mesma ela não faz uma gestão eficiente, né? Tem que atender aquele cliente, tem que atender isso, nossa, tem que crescer, tem que fazer isso, não tenho tempo, enfim. E essa é uma das coisas que a gente veio observando, veio ajustando, e há 2 anos eu entrei em contato com essa metodologia, conheci, de lá para cá venho desenvolvendo um estudo a respeito disso. A gente está lançando esse ano agora o Instituto OKR, onde a gente vai dar cursos, dar palestras, ajudar essas, não só agências digitais, mas empresas a empreender de uma forma um pouquinho mais eficiente, né? Eu vou compartilhar minha tela agora aqui, então, Igor, para a gente poder seguir com o conteúdo, tá? À vontade. Então, a gente vai falar um pouquinho, o tema que o Igor colocou, como que a gente implementa de forma consistente e perene, né, na gestão da nossa agência. A gente vai ver um pouquinho da definição dos conceitos, do que é o OKR. Para muita gente isso ainda é uma coisa um pouco desconhecida, apesar de a gente já ter bastante literatura aí na internet. Qual que é a estrutura e os componentes do OKR? A gente chama de superpoderes do OKR, né? São algumas coisas que a gente tem que prestar atenção em como desenvolver isso para que a gente possa manter esse foco de desenvolvimento. Sem indicadores para esse desenvolvimento, a gente não tem uma OKR perfeita. Eu vou dar alguns exemplos de planejamento de OKR e vou colocar um case aqui de uma agência que a gente atendeu, uma pequena agência, né? E que deu um salto incrível, e também passar algumas ferramentas aqui para vocês, ok? Bom, o conceito original veio da Intel, né? Quem desenvolveu esse conceito, na verdade, foi o Andy Grove. Ele foi difundido por um cara que trabalhou com ele, chamado John Doerr, que ele implementou também essa tecnologia no Google. Então, ele foi um pequeno investidor da garagem, e a única forma dele pedir para que o pessoal do Google fizesse sucesso era deixar com que ele implementasse isso, né? E de lá para cá, isso vem sendo difundido, várias empresas, grandes empresas já nasceram em OKR, o Google é uma delas, né? A Intel trabalhou muito tempo com isso. Então, mas não é só no universo digital que isso se aplica, então isso também pode ser replicado para os clientes da agência, né? Como um diferencial de mercado aí. Então, como eu falei, grandes empresas aqui já nasceram em OKR ou se transformaram no decorrer do período com essa metodologia. E o que é o OKR? Né? O OKR ele vem da sigla Objectives and Key Results, ou seja, objetivos e resultados chaves. Na verdade, isso começou lá atrás com o Henry Ford, né? Que ele fez uma teoria chamada de teoria gerencial, ela chamava APO, né? E depois de meio século aí, mais ou menos, na administração, apresentou esse APO, né? Que são objetivos de controle. E aí sim, com base nisso, o Andy Grove criou o APOE, a princípio, né? Que é um protocolo colaborativo
baseado em metas de gerenciamento da própria equipe. Então, a equipe participava dessa gestão para que entendesse qual o objetivo geral da empresa, né? E é interessante que nesse processo também eu descobri uma literatura sobre a NASA e como a NASA trabalha num sistema colaborativo também, né? Até o faxineiro, você perguntar para o faxineiro o que você faz aqui, ele vai dizer, eu ajudo o homem a chegar à Lua, eu ajudo o homem a chegar a outros, né? Então, é uma metodologia colaborativa que ajuda a garantir com que a empresa consiga atingir os seus objetivos de uma forma mais clara, né? Então, o objetivo é o que deve ser alcançado. E o resultado-chave é como que a gente chega nisso, como que a gente mensura esse objetivo, né? E aí a fórmula do OKR é essa. Eu vou, que é o objetivo, a direção onde eu quero chegar, que é a minha meta, né? E medida por. Então, quais são as chaves de resultado? Como é que eu vou fazer para chegar nesse objetivo central, né? Tudo isso, às vezes, mexe com a estrutura da empresa, né? Eu estou atendendo uma consultoria agora em São Paulo, onde eles trabalham com grandes empresas, gerando desafios, mais ou menos um trabalho de mentoria que eles fazem, e a gente está fazendo um trabalho para eles no sentido digital, né? E aí a gente falou, poxa, vamos discutir qual a missão, quais os objetivos e tal, e eu falei, vamos trabalhar em cima de OKR. E aí a gente começou a bagunçar tudo, porque eu falei, não, se você quer esse objetivo, a sua missão então não é essa, então vamos estruturar. Então o OKR, ele vem para mudar um pouquinho o conceito, ele mexe numa estrutura, ele vai trabalhar a sua visão e a sua missão, para que aí você consiga definir os objetivos, e aí pode ser 1, 2, 3 objetivos. Todas as literaturas e o método em si, ele diz que você pode trabalhar por departamentos, você pode trabalhar com um único objetivo na empresa, enfim. Você pode estruturar isso de várias formas, desde que você tenha muito claro qual que é o seu objetivo, qual que é o seu objetivo dentro daquele setor organizacional da empresa, ou se você é uma agência, uma urgência, né? Qual é o teu objetivo de fato e quais são as suas chaves de resultado, e depois sim a gente passar para traçar o que é meta, o que é tarefa, o que é plano de ação, porque a maioria das agências, quando a gente fala, vamos traçar um plano estratégico, coloca meta no lugar de objetivo, né? Não tem claro isso. Então, no meio do caminho se perde. Então, o OKR vem justamente para organizar isso e deixar isso muito mais claro. Então, volto a dizer, o desenho aqui é muito simples. Qual o objetivo? Quais são os resultados chaves disso? Aí sim, eu passo para o plano de ação e dentro do plano de ação eu passo para os KPIs, enfim, é sobre isso que a gente vai falar. Um objetivo, na verdade, é um estado desejado, né? Onde eu quero chegar. Geralmente, a gente pega empresas aí, agências principalmente, e colocam objetivos muito... Não é nenhum objetivo, é uma redação, né? E aí isso dificulta muito como que as pessoas vão chegar nisso, né? Ler, às vezes não tem nem fôlego para ler direito a frase, e é um objetivo muito, muito grande, muito audacioso, não que não deva ser, né? Mas ele tem que ser uma coisa que te motiva, que você pense, isso vai envolver as pessoas nisso? Eu vou conseguir envolver a minha equipe nisso? Todo mundo vai estar de acordo com isso, né? Então, eu coloco sempre algumas perguntas que eu posso fazer para chegar nesses objetivos, né? Então, como que eu posso descrever no final do período o que estamos planejando de forma rápida, sucinta e clara, né? E, principalmente, o objetivo, ele não contém número. O que tem número é meta, é chave de resultado. O teu objetivo, ele não deve conter esse número, porque ele se transforma em meta, né? Então, isso é onde as pessoas confundem muito o que são os objetivos. Eu coloco 2 dicas boas aqui para você definir bons objetivos. Primeiro, ele deve ser simples, curto, fácil de memorizar. Em uma frase você deve saber qual o seu real objetivo. E ele não precisa ser chato, né? Ele não precisa ser aquela coisa de,
ai, muito certinha e tal. Não, ele tem que ser divertido, porque para você correr atrás disso, para que a vida seja leve, para que você corra atrás, né? Já vai deixar tudo essa tensão mais para os números, para as metas, enfim. Mas o teu objetivo central ele tem que ser muito divertido. Então, qual a minha sugestão? Quando você trabalha em equipe, você faz o famoso toró de ideias, que é o famoso brainstorm, senta com todo mundo, bota a cabeça, escreve mesmo, coloca todas as ideias no papel e depois você estabelece a quantidade de objetivos que você quer ter, né? Nesse toró vai surgir várias coisas e tal. O que é importante é você tentar entender que você não pode planejar uma coisa para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Isso são coisas que você planeja para a sua vida, mas para a sua empresa, para você decolar, para você ter resultados eficientes, para você ter resultados que realmente são exponenciais para o seu negócio, ele tem que ser por períodos curtos, né? E aqui vai muito da lei das startups, né? Errar rápido, corrigir rápido, e consertar rápido e embora rápido, né? Eu tenho um objetivo para 6 meses, que esse objetivo de 6 meses faz com que eu atinja o meu objetivo de 12. E eu tenho um objetivo de 3 a cada 3 meses, que vai me fazer atingir o objetivo do 6º mês, que vai me fazer atingir o objetivo do 12º mês, né? Eu tenho que estabelecer também essa quantidade para deixar isso fácil. E aí eu posso fazer uma votação. Se eu sou sozinho, eu tenho que pensar muito bem, estruturar muito bem. Então não adianta fazer isso correndo de qualquer jeito. Eu tenho que parar, me concentrar e entender aonde eu quero chegar e como que eu vou medir isso, né? Para a gente trabalhar com resultado-chave, eu tenho que medir o quanto o objetivo está sendo atingido ou não. Isso é o meu resultado-chave. Então, eu devo ser bastante transparente em relação ao que eu vou colocar como resultado-chave. E aí eu vou dar uns exemplos que vai ficar muito mais claro de entender toda essa teoria aí e botar na prática. Mas aqui eu coloco algumas coisas simples, né? Volta a citar a NASA. O pessoal ficou fazendo um cálculo imenso, tentando descobrir uma matemática nova para reentrada, sem problema nenhum, né? E aí vai uma pessoa e fala, não, gente, isso aqui é um cálculo muito antigo, é um cálculo base que faz a diferença. Então, o menos, às vezes, é mais. A gente, né, tenta colocar coisas imensas, sendo que a gente tem ali na palma da mão uma coisa simples que ajuda e muito, principalmente uma agência que é urgência, uma agência que está começando agora e precisa se organizar, né? Então, toda vez que eu vou trabalhar um resultado-chave, eu entro no que é a Meta Smart, eu faço essas perguntinhas, né? Realmente é específico isso que eu estou falando para atingir o meu objetivo? Está sendo específico? Realmente eu tenho como mensurar isso depois? Eu tenho como colocar KPIs eficientes? Vai ser ou não atingível, né? Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, isso é um clichê, mas eu tenho que saber a minha capacidade de atingir isso, né? Eu tenho pessoal para atingir, eu coloco um objetivo top, só que eu não tenho hoje um plano de ação específico, eu não tenho parceiros, eu não tenho nada para atingir isso. Aí eu vou me frustrar e vou frustrar uma equipe, enfim. É relevante para o meu objetivo que eu coloque essa chave de resultado? E qual o tempo que eu vou colocar ela? 3 meses, 6 meses, 12 meses, enfim. E a chave de resultado, ela tem que ter número. Se não tem número, não tem chave de resultado. Ok? Dicas para um bom resultado-chave. Eu tenho que separar as métricas das tarefas, né? Eu não posso misturar isso, porque se eu misturar isso, eu não estou fazendo o resultado-chave, né? E eu tenho que definir pouco, de 2 a 5 recomendável, né? Por objetivo. Então, se eu tenho um objetivo, às vezes eu pego 3 chaves de resultado que são cruciais para que eu atinja aquele objetivo. Por isso é que não dá para eu fazer isso correndo de qualquer jeito, eu tenho que pensar muito bem quais são esses resultados chaves que vai me fazer chegar ao meu objetivo. Então, selecione o primeiro objetivo a ser trabalhado. Essa chave de resultado tem que ser quantitativa, tem que ser horizontal, né, de tempo, para que você defina exatamente e acompanhe esse ciclo.
e quantos vão ser avaliados por cada objetivo. Quantos resultados vão ser avaliados, certo? E aí sim eu vou passar para o plano de ação. Aí eu começo a pensar como que eu vou fazer isso. E volto a dizer, se eu separo os resultados chaves do plano de ação, a fim de identificar com clareza o que eu preciso avançar e como eu preciso avançar, né? Ao invés de tarefinha, o que eu vou fazer? É o teu plano de ação, é como que eu vou tangibilizar isso para que isso vire uma chave de resultado e que vire um objetivo, ok? E aí volta a dizer, o simples é mais. Então, um plano de ação, eu gosto muito, hoje eu uso muitas ferramentas, eu uso muita coisa que me ajuda no meu dia a dia. Mas para montar lá atrás, para entender lá atrás como é que tudo isso funciona, eu usei essa simples planilha, que é uma planilha extremamente conhecida, que é o 5W2Hs, que vai fazer quase um 360 aí do que você tem que realmente planejar, né? E aí, para quem ainda não conhece, eu acho que a maioria conhece, todo mundo conhece, né? A base é simples, é o que vai ser feito, por que será feito, onde será feito, né? Quando eu vou começar, quando eu vou terminar, vou entregar isso em 3 meses, esse objetivo é para 6 meses, enfim. Quem vai me ajudar isso? Quem vai fazer isso? Sou eu? É o meu parceiro? É o meu colaborador? Distribui essas tarefas de forma clara, né? Mas lembre-se, se você vai fazer com o time tem que participar desse planejamento. Ele tem que sentir por que ele faz parte desse objetivo. Ele tem que sentir a importância que ele tem para atingir esse objetivo. Muitos erros que a gente vê em agências e mesmo é isso, vem de cima para baixo, né? Olha, você tem que fazer isso pronto, essa é a sua tarefa, você tem que entregar isso que tem meta para ninguém, mas por que eu estou fazendo isso? E aí isso tem muita correlação com o ciclo dourado, enfim, onde você tem que saber o porquê primeiro, né? Antes de saber o que e o como. E aí essa planilha é muito simples de achar na internet, é uma planilha que todo mundo usa, mas é engraçado, né? Fazer planejamento de OKR, ela faz todo um sentido aí para que você entenda um pouquinho melhor essa metodologia. E aí aqui eu passo alguns objetivos, né? Uns exemplos de objetivo. Eu defini que eu quero tornar minha autoridade no mercado em consultoria de OKR. Beleza. Quais são as minhas chaves de resultado? Então, é óbvio que para eu me tornar uma autoridade, eu tenho que ranquear em primeiro lugar no Google para palavras-chave específicas, né? Segundo, é alcançar 10 mil inscritos na minha newsletter. Terceiro, é formar 5 parcerias de co-marketing bem-sucedidas. E o quarto é aumentar o número de 50% de clientes que conheçam a empresa através dos canais digitais. Simples e eficiente. E agora, o que eu faço com isso? Agora eu tenho que traçar o meu plano de ação, quais os canais, quantas vezes por semana, qual o conteúdo que eu tenho que fazer, quem vai fazer, quando que eu vou publicar, quando que eu vou gerar, onde que eu vou enfiar essa newsletter, onde que eu vou colocar essa captação. Aí sim eu tenho um plano de ação, né? Mas ficou muito claro e específico o que eu quero. Para eu me tornar uma autoridade, não adianta eu sair fazendo post, não. Eu tenho que entender a chave de resultado que vai me fazer virar autoridade. Se eu não aumentar em 50% o número de clientes que conhecem a empresa através de canais digitais, eu não vou me tornar uma autoridade. É fato, né? É simples assim. Segundo aqui, exemplo que eu dou, oferecer um suporte espetacular ao cliente. Isso aqui já é quem, né, quer ter um departamento de CS, tem um departamento de CS lá. Então, o que vai me fazer oferecer um suporte espetacular? O cliente falar, uau, essa empresa tem um suporte incrível. Como que eu vou medir isso? Como que eu vou saber qual é o resultado que eu vou ter palpável para que eu tenha esse número aí? Então, uma chave de resultado pode ser diminuir em 40% o número de pedidos de suporte usando autoatendimento. Aí eu passo para o plano de ação dessa minha chave de resultado. Manter a média do NPS acima de 50. Então, quantas vezes eu vou estruturar esse NPS? Reduzir pela metade o tempo de respostas dos tickets em qualquer um dos canais que eu tenha e manter a taxa de resolução no mínimo em 95%.
Isso vai fazer com que eu tenha um suporte eficiente. E aí sim eu passo para o plano de ação. Outro exemplo que eu dou aqui, escalar consideravelmente as vendas. Todo mundo quer vender muito, aí vai lá, faz aquele funil maravilhoso e começa a sair jogando. Mas como você vai medir isso? Como você vai saber se realmente você está escalando suas vendas? Ou se você só está vendendo mais? Tem uma diferença aí entre escalar e vender mais. Eu estou escalando, estou vendo melhor. Estou vendo então, eu posso ter um resultado-chave como dobrar o número de leads gerados por mês, né? Diminuir o ciclo de vendas em 20%, ou seja, estudar melhor a minha jornada. Conforme eu diminuo a minha jornada, eu diminuo em 20%. Eu também posso trabalhar o aumento de receita em 25% de upsell e subprodutos. E aí eu passo, sim, para um plano de ação um pouco mais eficiente. Um outro exemplo aqui, deixar nossos clientes apaixonados, né? Aí, que utopia, né? Que síndrome de Poliana que você tem. Como que eu vou fazer uma coisa tão assim? Mas é tangível, dá para fazer. Como que eu posso deixar os meus clientes apaixonados? Eu posso ter alguma chave de resultado que é alcançar um NPS de 75 ou superior, que aí é a zona de excelência, né? Pelo NPS. Eu posso reduzir o churning para menos de 3% e eu posso lançar 2 atualizações de software por mês, por exemplo, se eu trabalho com esse tipo de produto ou com outro tipo de produto. E aí eu tenho como fazer KPI disso, eu tenho como fazer um plano de ação disso. Então, muitas vezes fala, mas os objetivos são meio utópicos. Eles não são desde que as chaves de resultado sejam coerentes e que elas tenham KPIs eficientes para essa métrica e que eu tenha um plano de ação eficiente para isso, né? Então, é diferente um pouco o seu olhar. O outro exemplo, ser uma empresa exponencial. Eu só vou ser uma empresa exponencial se eu alcançar 10 mil de faturamento, por exemplo, cada 15 dias. Né? Eu posso colocar uma data. Atingir 10 vezes a escalabilidade em clientes já dentro de casa. Eu posso ter 70% do share do mercado. Dá para fazer isso? Dá. Desde que eu tenha um bom plano de ação. Desde que eu tenha boas métricas baseadas nesse plano de ação. E o 6, captar investimentos sensacionais. Às vezes você é uma agência, né, está fazendo esse evento, como é que eu vou captar aí investidores no meu projeto? Quem que vai apostar em mim? Vou fazer um excelente plano de negócio. Querido, só um plano de negócio, o cara não vai ver como que você vai atuar, ele não vai ver como você vai chegar no resultado realmente e falar para ele, eu vou ser uma empresa sensacional. Então, você vai fazer um investimento sensacional. Então, eu posso prospectar 3 potenciais investidores a cada 15 dias. Eu posso levantar uma série de 10 milhões. Eu posso bater a meta de receita em 500k. Como? Como que eu vou começar? Quanto tempo eu vou apresentar o resultado? E aí entra o seu plano de ação. Ok? Deixa eu passar aqui. Opa, passou a mais aqui. Voltar. Aí, voltamos. E aí a gente fala dos superpoderes do OKR, que são coisas que a gente tem que prestar muita atenção, para a gente não fugir do foco de criar um bom objetivo-chave e criar bons resultados chaves, né? Então, foco e comprometimento com as prioridades que você tem. Então, você tem que ter um alto desempenho, 100%, e se concentrar, obviamente, no que importa, né? Então, às vezes, você tem que fazer coisas que você não queria fazer. Por exemplo, uma escolha muito difícil, né? Eu vou colocar isso realmente como foco? Eu vou dissipar isso da minha cabeça, eu vou tirar todas aquelas caixinhas englobadas que eu tenho e realmente vou botar foco nessa escolha que eu fiz de objetivo? E aí, dando essas consultorias que a gente dá por aí, a gente vê que muita gente fala, não estou preparado para mudar essa chave, mas quando muda,
o resultado vem muito grande, porque você tira todas as caixinhas, tira todos os boxes que você tem pré-formatado e se lança mesmo em fazer uma escolha difícil. Você ser gestor, principalmente de agência, te força a ter decisões difíceis, muitas vezes, né? É aquela decisão de impacto que você tem que tomar naquele momento. E aí você tem isso muito seguro para tomar para o seu cliente, e na hora de tomar para os rumos da sua agência, você tem esse bloqueio, essa dificuldade, né? Então é isso que a gente tem que entender. Eu vou me focar, vou me comprometer com o que realmente importa para a minha agência. Eu tenho que alinhar e ter esse alinhamento de conexão com a equipe que eu estou trabalhando, né? Por exemplo, eu trabalho com toda a minha equipe remota. Mas quando eu vou fazer um planejamento do meu ano com as pessoas que estão alinhadas comigo, todas elas entendem os meus OKRs. Todas elas estão alinhadas comigo. Então, quando acontece alguma coisa, as pessoas já falam, meu, isso vai impactar lá na frente, isso vai ter problema lá na frente. Então, se você não tem esses objetivos compartilhados e muito claro, as pessoas não vão se apaixonar por aquilo junto com você. Elas não vão tomar parte daquilo com você. Não vai ser colaborativo. Então, quando você trabalha com alinhamento, você conecta as pessoas a um único objetivo. E aí elas começam a trabalhar por esse objetivo, e por você, e pela aquilo que você está criando. Né? E aí é onde vem a paixão do que ela está fazendo. E não vem aquela coisa, olha, a gente tem a meta, e a gente tem que cumprir essa meta, a gente tem que tentar para a gente sobreviver, né? A gente E esse é um dos desafios das agências. O cara vende uma coisa, aí chega lá na produção, é outra coisa, né? Não alinhou briefing direito, não sabe expectativa direito, e aí vira aquele imbróglio, e aí o cliente sai prejudicado na história. Não, alinha. Você tem uma equipe de venda, sua equipe de produção, sua equipe de entrega, sua equipe de mídia, todo mundo tem que estar junto, alinhado no mesmo objetivo comum da sua agência. Rastreamento de responsabilidades, né? Quando eu faço o OKR, quando eu faço o resultado-chave com todo mundo, cada um vai ter a sua tarefa a cumprir, né? Cada um dentro do seu OKR, e aí ele vai um efeito cascata, né? Vai o objetivo da empresa, vai o objetivo de cada departamento, vai o objetivo pessoal de cada um, né? O objetivo pessoal, ele é de responsabilidade sua, mas quando você cria o seu objetivo, você está impactando no objetivo da equipe, você está impactando no objetivo da agência. Então, essa cocriação de responsabilidade, ele tem que ser acompanhado. Você tem que acompanhar. Não adianta só chegar lá e colocar e deixar solto. Não. Tem que ter a mensuração disso, tem que a cada 3 meses sentar, verificar se aquilo foi atingido ou não, o que cada um fez, a cobrança diária de cada um, para que, de repente, acontecer alguma coisa, você tenha tempo de recuperar aquilo, para não impactar em todo aquele planejamento que você já fez. Buscar o surpreendente, né? A gente sempre fala que tem que ser mais, melhor e não sei o quê. Não precisa ser melhor ou mais, você tem que se surpreender com aquilo que você está falando, né? Então, você pode testar, você pode errar, você pode ter a liberdade de fracassar, né, como eu coloco aqui, mas você tem que ter essa capacidade criativa e ambiciosa de se surpreender. Eu acho muito engraçado, às vezes, quando as pessoas colocam os seus OKRs e de repente falam, puxa, foi tão fácil seguir isso, que para o outro mês eu já, mudei, porque, assim, foi muito fácil chegar nisso. Porque existiu uma colaboração, existiu aquela coisa assim, poxa, eu estou me surpreendendo, eu estou superando as minhas expectativas em relação a isso. Então, no primeiro momento pode ser difícil e confuso, mas depois, quando você começa a atingir isso, melhor, né? Deixa eu só tirar aqui. De desempenho, né? Como é que eu vou medir o meu plano de ação? Então, assim, você vai indicar, de acordo com as chaves de resultado,
quais são os indicadores de desempenho que você vai colocar para você e para a sua equipe, se você trabalha com uma equipe, né? Eu vejo muito isso em agência, que até para o cliente final vem aquele relatório enorme, que o cliente não sabe nem aonde ele está lendo o quê, né? Ele não sabe onde ver os dados, ele não sabe o que está acontecendo, porque às vezes na ânsia de fazer um bom trabalho, a agência acaba fazendo um relatório de apresentação de números com muitos KPIs que não fazem sentido para o cliente. O que o cliente quer saber? Investir X? Eu vendi tanto e isso me custou tanto e me deu um retorno de investimento tal. É isso que ele quer saber. Ele não quer saber quantos seguidores tem lá na página, ele quer saber quanto que ele vendeu, quanto que entrou. Então, quando eu falo de indicador de desempenho, eu tenho que pensar nisso também. Ele vai depender muito do seu OKR e ele tem que ser tão simples quanto o seu OKR. Então, como é que eu vou saber que 75% das pessoas, o meu NPS entrou em 75%? Quais são os indicadores que eu tenho? Simples e objetivo para que isso aconteça. Outra forma eficiente de você tentar entender é separar eles em grupos, né? Então, por exemplo, eu tenho indicadores de produtividade. E o indicador de produtividade ele é para quem executa, né? Então, o colaborador que executa, você dá alguns indicadores para ele baseado na sua chave de resultado. Então, ele tem que ser pouca hora trabalhada, né? Ele tem que ser aquela coisa assim rápida. No final do dia, ele coloca o número lá e já está acompanhando, tá? Vai depender muito do recurso que você usa, se é ferramenta, se é colaborador, se é equipe externa, enfim. Você pode também trabalhar com indicador de qualidade, ou seja, com desvio de não conformidade, né? Os famosos conceitos de ISO, vamos dizer assim. Posso aplicar? Posso aplicar. Um desvio de não conformidade ali dentro do meu processo. O que vai me indicar que eu estou indo contra a minha chave de resultado? Eu posso trabalhar também com indicadores de capacidade, ou seja, de resposta ao processo. Eu estou tendo uma resposta rápida ao processo. Geralmente o de capacidade está muito ligado à área de CS, né, de atendimento ao cliente. Então, quanto tempo eu estou respondendo uma demanda? Quanto tempo essa demanda entrou? Quanto tempo eu estou respondendo essa demanda? Neste momento, em relação aos objetivos que já me foram estabelecidos, né? Então, estrategicamente, quais são os números que me mostram aquele objetivo? Que me mostram aquelas chaves de resultado. Ok? E aí eu coloco alguns indicadores base. E por incrível que pareça, tem muitas agências que fogem até do básico, né? Fazem para o seu cliente, não fazem o seu básico. Então, assim, o que eu tenho que ter todo mês? O que eu tenho que ter comparado ao mesmo período do ano, né, anterior? O que eu tenho para comparar um período a outro período no mesmo ano? Para eu entender os meus crescimentos, para eu entender se as minhas chaves de resultado estão sendo operacionais ou não, e se elas estão indo de encontro ao meu objetivo. Então, faturamento, custo de aquisição de cliente, lucro líquido, número de clientes ativos, valor de recorrência, e o valor de recorrência numa linha de tempo, né, para eu saber quando que está vencendo, quando que não está, um contrato do meu cliente, enfim. Muitas agências não têm esse básico. E aí, querem ser uma empresa exponencial, mas se não tem isso, sabe o que acontece? Corre atrás da meta. Corre atrás, eu tenho que ter 5 clientes. Mas não entende quanto está sendo o seu custo de aquisição do cliente. Sabe quando está sendo para o cliente, mas não sabe quando está sendo para ele, muitas vezes, né? Enfim. E aqui eu vou mostrar um case de uma agência que a gente trabalhou os OKRs. Essa pessoa veio do marketing, já tinha uma agência de marketing, e ela começou a trabalhar o mapeamento do seu processo para a gente começar a trabalhar o OKR com eles. Então, ele tinha lá, ele viu, a gente
sentou e entendeu quais são os 3 maiores desafios que ele tinha, e dentro desses 3 maiores desafios, quais eram os subdesafios, né? Então, por exemplo, falta de processo de venda. Sai vendendo e vamos botar em funil, vamos fazer correndo. E aí, o que acontecia com essa falta de processo? Tinha que estar tendo aportes constantes, não tinha uma visibilidade de números eficientes, não tinha um lucro eficiente e a clareza das metas estavam prejudicadas, né? Um outro desafio é eu não estou alinhando expectativa com o meu cliente. Então, assim, quando eu entrego o resultado, não é nada daquilo que eu vendi lá atrás. Eu não estou tendo uma visibilidade, porque se meu cliente não me indica também, se ele não fala do meu trabalho, como é que eu estou trabalhando, né? Eu não trabalho com indicação. Então, assim, tudo que é gestão da operação da agência estava falho. E a gente começou a descobrir isso através do toró de ideias, né? Vamos botar no papel, vamos escrever sem filtro, vamos colocar sem erro, para a gente realmente descobrir o que está acontecendo. Nesse processo, a gente colocou quais são o primeiro passo e o segundo passo que ele ia ter que trabalhar. Ou seja, qual a direção e qual o foco que ele ia ter para esse trabalho acontecer. Então, dentro do comercial, ele entendeu que ele tinha que aumentar o ticket médio, aumentando o ticket médio, ele aumentaria o faturamento e estruturaria toda a parte de prospecção. Na parte de financeiro, ele teria que entender quais são os custos que ele tinha para aumentar a lucratividade, então vender com lucratividade, né? E dentro da operação também, entender o seu tempo de entrega e entender a satisfação do cliente. Então, eu sanaria com esse cenário todos os meus desafios anteriores. E aí a gente entendeu realmente qual a visão da empresa, a missão dele, a visão que ele ia ter disso e os valores que ele ia se empenhar para que ele pudesse ter o foco extraordinário em fazer isso acontecer, né? Então, ele definiu 3 OKRs para que tudo isso acontecesse. Primeiro, aumentar a receita. Então, a chave de resultado, 50%, mais 50% de receita líquida e aumentar a margem em mais 60%. Ok, simples, objetivo. Aumentar a satisfação do cliente. Então, começar a introduzir realmente o número de NPS. Não é só colher o depoimento do cliente, né? É você entender se esse cliente está satisfeito na hora da venda, na hora do processo da entrega e depois da entrega, quais são os resultados que ele está tendo. Então, são 3 momentos de coleta de NPS, de satisfação do cliente. Não é só depois que você entrega lá, faz um vídeo com o cliente, posta na rede social. Nossa, nós somos a agência que mais entrega cases de sucesso para... Tá, mas até chegar nisso, o cliente suou, você suou, como é que eu vou processar isso? Como é que eu vou entender se realmente eu estou alinhando expectativa com o meu cliente? Então, ele colocou 80% do resultado do NPS, ele tem que subir em 80% do resultado. E também aumentar a performance, ou seja, padronizar a produção e estruturar a prospecção. São 2 pontos que ele tinha que trabalhar o plano de ação. E aí ele partiu aí para o plano de ação dele. Então, se a gente pensar aqui que era uma agência que estava faturando muito poucos clientes, vamos pensar assim, 3 clientes faturando 2 mil por mês, ele conseguiu eliminar alguns gargalos aí. Então, a gente trabalhou do mês 4 ao mês 10. Então, de abril a outubro, né? Foram poucos meses aí. Então, ele conseguiu aí gargalos e atritos que ele tinha. Ele validou o contrato online, porque esse era um gargalo que ele tinha. Ele validou a automação de formulários, que era um gargalo que ele tinha. Ele padronizou propostas e serviços básicos para ele poder atingir aquele objetivo.
Então, neste período de evolução, ele conseguiu 12 novos clientes, ele aumentou em 39% a margem líquida de maio a setembro e ele teve um aumento de faturamento de 205%. Então, ou seja, foco extraordinário, visão, né? Deixar as caixinhas de lado, colocar de fato na mesa o meu SWOT, né? Ter a coragem de colocar onde eu estou errando, buscar conhecimento, planejar e, logicamente, correr atrás disso de uma forma muito eficiente, com métrica, né? Enfim. E aí ele fez um planejamento para 2020 já, que é o dobrar de tamanho, né? Então ele não quer ter 12, ele quer ter 24. E aí ele fez todo um projeto em cima do comercial, do financeiro e do operacional, com os seus OKRs, com as suas chaves de resultado, com as métricas. Então aí fica fácil, o cenário ficou fácil de olhar, ficou fácil de chegar ao objetivo e pronto, a disciplina do dia a dia, as pequenas tarefas todos os dias, constantes, né, vão fazer com que ele atinja esse resultado de gestão com bastante tranquilidade, já que de maio a setembro, botando um foco extraordinário, organizando tudo, e teve um resultado exponencial. Ah, mas é pequeno, tá bom, mas se você quer, se hoje você fatura 50, você quer faturar 100, você vai ter que ter o mesmo foco que ele teve, né? Você vai ter que ser o mesmo foco e ter a mesma disciplina que ele teve, enfim. Bom, pessoal, eu deixo aqui para vocês algumas ferramentas de acompanhamento. Faz sentido, né? Então, tem aqui uma lista de 10 ferramentas, tem gente que fala assim, nossa, Trello, mas para quem nunca fez um planejamento de OKR, começa com o básico, vai lá no Trello, faz uma organização lá dentro, né? Depois você parte para uma ferramenta que te dá um nível 2, né? E depois você parte para uma ferramenta que te dá um nível 3, enfim. Mas começa por alguma coisa, né? Começa por alguma ferramenta, nem que for uma básica, mas começa com uma ferramenta. Bom, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. É uma metodologia apaixonante, é uma coisa assim que muda de fato o modo de agir, o modo de estruturar a tua gestão. Isso acaba se refletindo nos resultados do seu cliente, isso acaba fidelizando o seu cliente, né? Uma vez que ele entende que você tem claro os objetivos com ele, você chega e atinge os seus objetivos também, ok? Eu vou deixar aqui para vocês o meu contato, Igor, e eu quero dizer uma coisa. Eu deixei aqui só o meu e-mail, porque eu deixo as pessoas à vontade aí para mandarem para mim quantas perguntas quiserem, eu vou responder uma por uma, eu vou fazer questão de ajudar essas pessoas, porque assim como essa técnica fez com que eu mudasse também muitos padrões de organização do meu negócio e funcionou, gostaria de ajudar todos aí que estão querendo dar um salto diferente, né? Como o tema, lógico, diz, implementar e manter isso, né, numa escalabilidade para que isso prospere aí no negócio de vocês. O Google não é do tamanho que ele é, porque ele começou sem uma organização, ele começou com OKR, e ele, né, às vezes fala assim, por que o time do Google muda a cada 6 meses? Performance? Porque tem um OKR envolvido. Por isso que eles mudam de time a cada 6 meses. Né? O time que potencializou bem, ele sobe de nível, vai para outro time com empresas maiores. O time que está vindo de baixo vai subindo. O time que não deu certo, não conseguiu atingir o objetivo, vai ter saudações, vamos embora, vamos fazer acontecer. Né? E é isso que a gente tem que ter em mente. Então, se acaso tiverem perguntas, quiserem saber um pouquinho mais, a gente está à disposição aí, né? Passar esses aqui, vou responder, pessoal. Meu e-mail é esse. Daí, quem estiver lá, quem estiver interessado, vai mandar mais material gratuitamente, pessoal, para a gente aprender a colocar isso em prática. Obrigada, agradeço pelo convite. Até a próxima.